Saudações, vamos aqui a mais um caso. O contexto clínico deste caso é muito importante. Então, é um paciente portador de cirrose hepática, sabidamente portador de cirrose hepática pelo vírus B, né? Hepatite crônica B com cirrose hepática. E esses pacientes, eles têm uma tendência a desenvolver hepatocarcinoma, né? O carcinoma hepatocelular. E para identificar a fase bem inicial desse hepatocarcinoma, esses pacientes têm que ser seguidos. Você pode segui-los por ultrassom, né? O ultrassom tem que ser bem feito à procura de nódulos dominantes, nódulos que estejam aumentando, alguma coisa nesse sentido, nódulos hipervascularizados no Doppler. Ou você pode segui-los por tomografia computadorizada ou por ressonância magnética. Lembrando que, se você for segui-los por tomografia computadorizada, tem que ser com contraste trifásico, né? Fazer a fase arterial, fazer a fase portal, fazer a fase de equilíbrio, para você identificar o hepatocarcinoma em fase precoce. A ressonância magnética é a mesma coisa. Se você for seguir, você tem que fazer com contraste, né, nas 3 fases. Então, essa é uma orientação muito importante, porque não adianta você fazer tomografia computadorizada sem contraste para tentar identificar hepatocarcinoma. Você vai identificar já numa fase muito avançada, com tumor muito grande. Veja, neste caso aqui, ele foi para a ressonância magnética. E você observe que é um fígado evidentemente cirrótico, superfície bem irregular. Veja que ele tem um parênquima muito heterogêneo, com múltiplos pequenos nódulos com discreto hipersinal em T1, né? T1 em fase, e um nódulo dominante aqui, aparentemente encapsulado, e que apresenta hipersinal no seu interior. No T1 fora de fase, você vê melhor o aspecto micronodular, o contorno micronodular, a superfície micronodular desse fígado, e você vê que aquele nódulo tem áreas que perdeu sinal e, portanto, tem esteatose. Só que não se trata de uma esteatose focal, porque, veja, ele formou um nódulo encapsulado aqui e apenas algumas áreas perderam sinal, né, mais intensamente, outras menos intensamente, e outras áreas não perderam sinal. Então, o que há aqui é um tumor, é um nódulo que apresenta esteatose dentro desse nódulo. Ok? Vários nódulos podem apresentar esteatose, os adenomas podem apresentar esteatose, o hepatocarcinoma pode apresentar esteatose dentro do tumor. Aí fez a fase arterial do contraste, né? Veja a fase arterial, veja que houve um realce acentuado da lesão e um realcezinho da cápsula também aí na periferia. E na fase tardia da lesão, veja, né, na fase portal ou tardia, veja que a parte central do tumor perdeu sinal, quer dizer, o contraste chegou rápido e saiu rápido. É o que se chama de lavagem ou clearance de contraste. Houve o washout, né? Essa saída rápida do contraste caracteriza o washout. O contraste chegou e lavou, saiu. E a cápsula permaneceu realçada. Então, são critérios aí que permitem o diagnóstico pela imagem do hepatocarcinoma. Você veja aqui, atualmente, né, existe a padronização LIHADS para esses laudos. Nós temos aqui o LIHADS, né? O LIHADS, lembrando que é para paciente com alto risco de hepatocarcinoma, né? Paciente com cirrose, paciente com hepatite crônica viral. Então, é
tem que ser nesse contexto clínico, ele não serve para outros contextos clínicos. Então você tem que ver o tamanho do nódulo, nesse caso o nódulo era maior que 20 milímetros, né? Maior que 2 centímetros, então ele vai se encaixar ou aqui, nessa coluna, ou nessa coluna. Você tem que ver se ele tem realce, né? Precoce pelo contraste na fase arterial, né? Realce não anelar, né? Realce do tumor na fase arterial, ou se ele na fase arterial ele fica hipo ou iso. No caso, aquele lá tinha hipercontrastação, né? Na fase arterial, não anelar. O contraste foi captado pelo próprio tumor. Então, maior que 20. Com o realce, ele vai entrar ou Liradis 4 ou Liradis 5. E aí você vê os outros achados. Tinha realce capsular? Sim. Então, ele já entra aqui no Liradis 5. Teve o washout não periférico, né? Quer dizer, o washout central? Sim. Então, confirma aqui o Liradis 5, né? Teve crescimento no período? Não sabemos. Não sabemos porque é o primeiro exame dele. Então, nós temos o realce capsular e o washout, né? Temos dois critérios, entra nessa coluna aqui, com realce arterial maior que 20, ele entra como Liradis 5, então é possível fazer o diagnóstico presuntivo de hepatocarcinoma. E neste caso é um hepatocarcinoma que tem esteatose hepática, né? Os seus hepatócitos têm esteatose hepática. Lembrando que o hepatocarcinoma, ele pode ter várias diferenciações, né? Ele pode ser bem diferenciado, moderadamente diferenciado, pouco diferenciado ou indiferenciado. Quanto melhor a diferenciação dele, quanto mais bem diferenciado ele é, mais características de hepatócitos ele mantém. Quanto ele vai perdendo a diferenciação, ele vai perdendo as características intrínsecas do hepatócito. Então, os bem diferenciados, eles podem ter todas as alterações que os hepatócitos normais têm. Uma delas é a esteatose, é a infiltração hepática gordurosa, né? Então, aqui, um hepatocarcinoma provavelmente bem diferenciado com esteatose hepática. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.